Você tem a sensação de estar no controle. Escolhe o que dizer, escolhe o que fazer, escolhe o que evitar. Essa sensação acompanha quase tudo no dia a dia, desde decisões pequenas até escolhas que parecem maiores. Porque sentir que decide é sentir que está no comando. Pelo menos é isso que parece. Mas em muitos momentos, a decisão já aconteceu, antes mesmo de você perceber que estava decidindo. Ela não chega como um pensamento claro, chega como uma inclinação, como um impulso, como uma tendência silenciosa do corpo. E só depois a mente tenta acompanhar. O desconforto começa quando você percebe algo estranho. Quanto mais tenta decidir melhor, mais a sensação de controle escapa. Como se a consciência estivesse sempre chegando atrasada. Como se a decisão já tivesse passado por você. Você acorda e pega o celular. Não porque pensou nisso, não porque avaliou opções. A mão simplesmente vai. O gesto acontece. Quando você percebe, a tela já está acesa. Só depois vem a explicação. Era só para ver uma coisa. Era rápido. Eu precisava responder. Mas a escolha já estava feita. E isso acontece mais vezes do que você imagina. O que quase ninguém percebe é que essas decisões não somem depois que acontecem. Elas começam a se repetir. E quando se repetem, deixam de parecer escolhas. Durante muito tempo, aprendemos que decidir era um ato consciente. Você pensa, avalia, escolhe. Essa imagem ainda parece lógica, ainda parece adulta, mas o cérebro não funciona nessa ordem. Por isso, muitas escolhas parecem naturais, óbvias, automáticas. Não porque são simples, mas porque já foram decididas nos bastidores. A consciência apenas recebe o resultado e cria uma narrativa coerente depois. Você sente vontade. Depois cria a justificativa. Você evita algo. Depois cria motivo. A narrativa vem depois. A decisão antes. E isso acontece mais vezes do que você imagina. O cérebro não espera você refletir para agir. Ele trabalha com probabilidades, com padrões anteriores, com aquilo que já funcionou. A pergunta silenciosa é sempre a mesma. Isso deu certo antes? Se a resposta for sim, a rota já está pronta. É assim que o cérebro economiza a energia. Decidir conscientemente custa. Avaliar tudo o tempo todo é pesado. Automatizar é eficiente. Então ele automatiza. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quanto mais um padrão se repete, menos você sente que está escolhendo. O impulso começa a aparecer vontade própria. O hábito começa a aparecer identidade. Você começa a dizer coisas como: eu sou assim, eu sempre faço isso, eu funciono melhor desse jeito. Mas muitas vezes, isso não é quem você é apenas o que foi repetido o suficiente. O cérebro não distingue identidade de repetição. Ele não julga, ele não analisa caráter. Ele apenas registra frequência. O que aparece muitas vezes ganha prioridade automática. Se algo foi escolhido repetidamente no passado, ele passa a ser escolhido antes de você pensar. Não por manipulação, não por fraqueza, por eficiência. Existe um momento muito específico em que isso fica perceptível. Quando você se pega fazendo algo e só percebe depois que começou. Não houve decisão clara, não houve escolha consciente. Se isso já aconteceu com você, talvez esteja reconhecendo o mecanismo agora. Isso não significa que você não decide nada, nem que perdeu o controle. Significa apenas que a decisão não começa onde você aprendeu a procurar. Ela começa antes do pensamento. A consciência não é o piloto, é o narrador. Ela chega depois, organiza, explica, dá sentido ao que já aconteceu, com um atraso elegante. Isso pode soar desconfortável à primeira vista, como se o controle fosse uma ilusão. Mas não é isso. O controle existe, só não mora no momento da escolha. Ele nasce no treino anterior, no que se repete, no que se reforça, no que se evita. Cada repetição ensina algo ao cérebro, cada fuga também. Por isso mudar comportamento é tão difícil. Você não está brigando com uma decisão isolada, está lidando com um sistema treinado ao longo do tempo. Promessas falham, planos cansam, força de vontade oscila, porque tudo isso tenta agir no ponto errado do processo.
Você tenta decidir melhor, quando o cérebro já decidiu com base em treinos antigos, e isso gera frustração, culpa, confusão, como se houvesse algo errado com você. Quando esse mecanismo fica visível, algo se reorganiza por dentro. A culpa diminui, a confusão perde força, não porque você ganhou o controle total, mas porque entendeu onde começa. Decidir não é um ato isolado, é consequência de preparo. O cérebro decide antes porque foi treinado antes, e o que foi treinado não desaparece de um dia para o outro. Se perceber que seu cérebro decide antes te trouxe mais clareza do que medo, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo explora o espaço entre o impulso e a razão, porque é exatamente nesse espaço que a sensação de controle começa a se reorganizar por dentro.